Olá, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Na aula passada nós falamos sobre fungos, vimos as características gerais e hoje nós vamos estudar sobre as doenças que são causadas por esses fungos, certo? Então, primeiro a gente tem que entender que os fungos podem causar doenças em várias regiões do corpo. Eles têm micoses que são superficiais, eles têm algumas que são subcutâneas e outras que são sistêmicas. Então, quais são as diferenças entre eles? As micoses que são superficiais, elas são geralmente na epiderme. A gente pode ver aqui nessa figura, nesse corte histológico, nós temos a pele, que ela é composta pela epiderme e derme, certo? Então, essas superficiais elas vão ficar nessa região. Então, os fungos se instalam nessa região e começam a desenvolver-se. Ainda temos as micoses subcutâneas. Já deve ter ouvido falar, por exemplo, de injeção subcutânea. Por quê? Aqui é a pele, olha, e aqui eu tenho a região subcutânea, a camada subcutânea e o músculo. Para fazer esse tipo de injeção, geralmente a pessoa que vai aplicar, ela tem que apertar a pele nessa região para comprimir essa parte superficial, exatamente da pele superficial, para conseguir chegar na camada subcutânea e aplica. Então, existem fungos que eles desenvolvem só nessa região aqui que é subcutânea, que é o equivalente a essa porção aqui neste corte histológico. E ainda temos as micoses sistêmicas, ou seja, aquelas micoses, ou seja, os fungos que vão desenvolver, causar doenças em qualquer parte do corpo, em qualquer sistema do corpo. Então, falando sobre as micoses superficiais, onde elas vão se encontrar? Nas células da epiderme e em fios de cabelo. O primeiro que a gente vai falar é sobre a pitiríase versicolor. A pitiríase versicolor é comumente conhecida como pano branco. Qual é a característica principal? Então, a gente tem essas duas fotos que mostram o que é a pitiríase versicolor. É como um pano branco. Então, esse fungo desenvolve exatamente nessas zonas epidérmicas, e eles vão crescendo e ocupando toda a região da pele, certo? Da epiderme. E pode ser qualquer parte do corpo. Essa imagem aqui mostra as costas, que é bem comum, e também no rosto, na face. O fungo que causa essa doença é o Malassezia furfur. Esse fungo ele é comum na microbiota da pele, então todo mundo apresenta esse fungo. Ele é comum, ele habita normalmente a microbiota da nossa pele. Contudo, alguns fatores influenciam para que ele tenha uma proliferação maior. Se tem um aumento da quantidade de Malassezia furfur, vai gerar a micose. Quais são os fatores existentes? Um calor muito intenso e uma grande umidade. Se tem uma grande umidade na pele e um calor muito alto, vai fazer com que o fungo, a Malassezia furfur, prolifere em uma quantidade muito maior. Se ele está numa quantidade maior do que seria o normal, vai provocar um aumento dele, claro, e vai gerar a doença, a micose em si. E temos ainda os fatores do próprio hospedeiro, das pessoas que vão estar com esse desenvolvimento mais acelerado do Malassezia furfur. Dentre esses fatores, a desnutrição, a má alimentação, a sudorese excessiva, ou seja, a maior produção de suor, e ainda o uso de anticoncepcional, de corticoide ou de imunossupressor. Por quê? O que eles vão influenciar? Na pele, nós temos glândulas que produzem sebo. Se a quantidade de sebo for muito elevada, aumenta exatamente essa sudorese excessiva e ainda facilita a proliferação do Malassezia furfur. Se tem uma quantidade muito grande de gordura na pele, ou mesmo suor, tem uma proliferação maior do fungo. Então, por exemplo, por que anticoncepcional pode gerar esse fator? O anticoncepcional pode provocar uma alteração na pele em si. Então, se tomar anticoncepcional por um período muito elevado, por um tempo maior do que deveria, ele provoca uma quantidade alterada na pele, certo? Tanto de suor quanto de sebo, que facilita a proliferação do Malassezia furfur. Assim como o imunossupressor, porque o imunossupressor vai diminuir os anticorpos normais do corpo, os anticorpos que na verdade combateriam esse fungo e não permitiriam que ele tivesse uma multiplicação acelerada. Então, o uso de medicamento ou ainda a desnutrição, com suor em excesso, podem provocar o aumento desse fungo na pele, levando à micose. E temos ainda micoses que podem ocasionar na epiderme e fios de cabelo, como a tinea nigra. A tinea, essa foto está mostrando aqui, olha,
Esse aqui é o fungo que ele desenvolve. Tinha nigra exatamente porque ele tem essa coloração. O fungo que causa tinha é o Phaeomycelicetus vernici. Ele determina uma infecção crônica na camada da epiderme. Então, é crônico na epiderme. Aqui mostra como ele desenvolve na pele, certo? E ainda temos a pieda nigra. Essa pieda nigra, ela desenvolve no cabelo, no fio do cabelo. Então, na superfície do cabelo, esse fungo começa a crescer pelo fungo Piedrae orthing e ele forma, na verdade, nódulos na haste do pelo. Então, um pelo ele é infectado e começa a formar nódulos. E eles são fortemente aderidos. E ele começa a passar de um pelo para o outro. Normalmente, qual é o tratamento? É o corte do cabelo, não tem jeito. Tem que cortar o cabelo. Dependendo de como for a situação, pode ter na barba. Então, uma das maneiras de evitar é fazer a barba, cortar, tirar tudo. E o cabelo, a mesma coisa, se for desenvolver uma quantidade muito grande. Só o medicamento não resolve, tem que fazer o corte do pelo. E temos ainda a pedra branca, que ela pode estar no couro cabeludo, bigode e barba. A pedra branca, ela é comum, só que geralmente a gente dá um outro nome aqui na nossa região. A quirana, já viram falar? Essa foto mostra exatamente isso, é o cabelo. Aqui ele está úmido e a quirana vai desenvolvendo, que é exatamente a Trichospora albigea, que é a pedra branca. Então esse fungo ele começa a desenvolver, só que ele não fica fortemente aderido, diferente da pedra negra que a gente viu anteriormente. Por que é comum esse fungo aparecer? A umidade do cabelo. Quando o cabelo fica úmido, é que é comum, acho que as meninas que têm esse hábito, tem o cabelo mais comprido, lava o cabelo e vai dormir com o cabelo úmido, ou ainda prende o cabelo no rabo de cavalo quando ele está úmido. Isso vai fazer com que tenha uma proliferação maior desses fungos que tem esse formato. Então, isso ali é fungo, certo? Então, é uma doença chamada, aqui a gente chama de quirana, mas é a pedra branca. Então, ele pode ficar, inclusive, na barba, no couro cabeludo. E são nódulos que são visíveis ao olho nu. Olhar para alguém com cabelo que está cheio desses nódulos, a gente percebe. Então, a pedra branca ela é facilmente identificável. Só que ela é comum também em pessoas com baixa imunidade. Como ela é comum do nosso fio de cabelo, se tiver com imunidade adequada, o corpo combate. Então, se estou com a baixa imunidade e ainda tenho esses hábitos inadequados de prender o cabelo ou ainda dormir com ele úmido, os fungos começam a se proliferar de uma maneira muito intensa, que começa a aparecer esses pontinhos, certo? Aderidos, que são pontos brancos, que a gente comumente chama de quirana aqui, mas que é a pedra branca é o nome da doença. E temos as micoses cutâneas, que também são nas células do epiderme. São comumente chamadas de tinha. A mais comum dela é a onicomicose, que é na unha. A gente vê aqui essa foto que mostra a imagem do antes, certo? Do antes e depois do tratamento. Então a pessoa começa a desenvolver um fungo na unha, ele começa a crescer e vai comendo toda a unha, até chegando na parte mais inferior da unha, na carne, e pode-se fazer um tratamento com cetoconazol, por exemplo, e ela vai sendo recuperada e volta a crescer normal. Também é comum em pessoas com baixa imunidade, porque quem é imunocompetente, ou seja, está com uma imunidade adequada, consegue combater. Uma das maneiras de ter contato, por exemplo, quem costuma fazer unha em salão de beleza, como manicure, pedicure, que não usa a higienização adequada do material. Então, chega uma cliente e utilizou um alicate, uma tesoura, às vezes até o esmalte, e ela tinha essa doença. O fungo que estava na unha daquela pessoa vai ficar no material. Pode ficar na serrinha, pode ficar, inclusive no esmalte, pode ficar no alicate, e aí vem uma pessoa saudável e utiliza o mesmo material. Então, alguém que não tinha nada vai pegar a doença porque o material estava contaminado. Então, o ideal é sempre levar o seu próprio material, ou ter certeza que o material ele é bem higienizado. Vai para uma aparelho, tem que ser esterilizado. Geralmente vai para um aparelho chamado autoclave, que lá é tipo uma panela de pressão que eles colocam o equipamento lá dentro, que a temperatura é tão elevada que mata todo o micro-organismo, inclusive fungos e bactérias, diminuindo a possibilidade de infecção. E outra coisa é a frieira, que também pode ser uma de tinha, certo? Não só na unha, tinha, como também na pele, na epiderme. Então, geralmente ela dá entre os dedos, porque tem uma umidade maior, então o fungo ele adora umidade. Até esses fungos que ficam, não causam doenças, mas que ficam na casa, pensando numa parede úmida. Tem alguma infiltração com o tempo, começa a desenvolver muito fungo, aparecem umas manchas na parede,
porque qualquer umidade muito elevada prolifera o fungo, ajuda a proliferação do fungo. Então, no caso dessas micoses também, entre os dedos, por que é comum? Porque tem umidade, sabe quando a pessoa não enxuga direito entre os dedos depois do banho? Se o fungo estiver ali, ele começa a se proliferar de uma forma tão intensa, e ele vai começar a ter essa descamação, a ter uma inflamação, que chamam também de pé de atleta, certo? Então, é a mesma coisa que a gente já falou antes. Só que aqui vai ser na epiderme e na derme, certo? Essa região que o fungo vai proliferar, ele começa a se multiplicar, gerando uma descamação, ou ainda, dependendo se for no anexo epidérmico, a perda, certo? Como a gente viu no anterior, que pode ser no pelo ou ainda na unha. Então, tem outros fungos que eles também vão estar em outras partes do corpo, que não é só na epiderme, e sim na subcutânea. Então, quando a gente viu lá a parte posterior a parte anterior, certo? Que é só a superfície da pele. E tem as outras porções que são mais abaixo. Os fungos eles podem chegar até elas e começar a se proliferar. Uma dessas doenças é a esporotricose. Então, essa é a imagem aqui do fungo, viu como ele é bonitinho? Ao microscópio e como ele desenvolve-se, como ele cresce formando toda essa estrutura. E aqui é o microscópio. Então, ele vai chegar, na verdade, na porção subcutânea da pele. E geralmente ele é presente no solo, esse fungo. Então, se manusear um solo contaminado, ele pode chegar, não só chegar nessa parte superior da epiderme, como vai invadir, chegar até na parte subcutânea e começar a desenvolver. Então, na parte profunda, tecido subcutâneo ou ainda no osso, ele pode chegar. O Sporotrix e Skink. Então, as lesões que causam geralmente são assim, ó, ele começa a provocar, parecem umas bolhas, mas na verdade é um fungo, só que está numa região subcutânea da pele, certo? E ele começa a desenvolver. E ainda temos as infecções que são sistêmicas, ou seja, vão para parte do corpo inteiro, todos os sistemas, respiratórios, cardíacos, e todos os sistemas. Então, são doenças que elas são inclusive mais graves. Então, elas podem ser camadas profundas da derme, tecido subcutânea ou ainda também nos ossos. Um dos exemplos é a histoplasmose, o fungo que causa Sporotrix skink. Esse fungo é só o ato de inalar os fungos. Então, geralmente ele fica nas fezes de aves ou morcegos. Então, aqui na foto a gente vê uma galinha. Nas fezes dela vai estar presente esse fungo. As fezes vão ficar secas, vão ressecar. E nas fezes vão estar presente aqui o fungo. Então, lembra toda a estrutura do fungo? Ele começa a liberar poros. É só o ato de inalar. Respirou com aquelas fezes secas no ambiente. Os poros vêm no ar, a pessoa inala. Ele vai parar no sistema respiratório e gerando uma doença muito grave, certo? É histoplasmose, que é uma micose sistêmica. Além dela, também temos outras que são respiratórias, como blastomicose, o fungo que causa a blastomites, dermatites, geralmente ele fica nas gramíneas, certo? E também causa uma infecção pulmonar. E ainda temos a criptococose, causada pelo fungo do gênero Cryptococcus. A principal forma de transmissão já é as criptas de pombos. Então, quando o pombo defeca, nas fezes dele também tem a presença desse fungo, desse gênero especificamente, e é o mesmo princípio. Ao inalar o ar, o fungo que estava nas fezes, os poros ficam no ar. Então, inala, ele vai parar no sistema respiratório, chega até os alvéolos pulmonares e começa a provocar a infecção. E temos outras micoses que são chamadas de oportunistas. Elas são inofensivas no seu hábito natural, só que se chegar no hospedeiro, ela vai ser patogênica. Temos 3 principais doenças: aspergilose, pneumocistose e ainda a candidíase. Algumas delas são comuns no nosso organismo, quando tem a baixa da imunidade, aumenta. Ou não só a baixa de imunidade, como a presença maior do fungo, como é o caso da Candida albicans. A Candida albicans ela pode estar presente em uma quantidade normal, um organismo, só que se tiver uma quantidade maior, começa a gerar a candidíase. A candidíase ela pode ser considerada uma DST, que ela vai ficar exatamente... a Candida albicans ela vai invadir o sistema reprodutor, tanto masculino como feminino. Nessa imagem aqui nós podemos ver o sistema reprodutor feminino, que a gente tem aqui o canal vaginal e o útero. O que acontece? Nesse canal vaginal começam a aparecer placas brancas. Já é o fungo que começa a desenvolver e ele começa a liberar um produto que na verdade é um muco muito intenso, então gerando um corrimento vaginal muito grande.
Então a Candida albicans ela é normal, só que numa quantidade muito pequena no organismo. Só que se tiver uma troca de um outro indivíduo, aumenta a quantidade de Candida albicans, gerando a candidíase. E ela também pode estar presente no sistema genital masculino. Então o homem, ele tem tipo umas bolhas bem pequenininhas no pênis e começa a desenvolver exatamente pela presença da Candida albicans. Então uma das maneiras de se evitar a candidíase é, além da higiene adequada, claro, é não ter relações sexuais sem preservativo, para quem tem vida sexual ativa, claro. Porque é uma DST. Temos também a aspergilose, que é causada pelos gênero aspergillus, também a inalação dos poros, e a pneumocistose, que é o pneumocisto girovese, que ele, na verdade, geralmente é para quem tem o sistema imunológico comprometido. Então imagina que tem muitas pessoas, por exemplo, que morrem de pneumonia. Geralmente nosso sistema imunológico é capaz de combater um fungo desse, ou mesmo uma bactéria, e eliminar o organismo através do próprio muco que se forma no pulmão, que a gente consegue eliminar. Mas alguém que tem o sistema imunológico comprometido, como por exemplo um paciente com AIDS, ele não é capaz de produzir anticorpos para combater esse tipo de micro-organismo. Então, algo que seria simples de ser tratado, por ele não ter o sistema imunológico competente, um simples fungo pode gerar uma pneumocisticercose e provocar a morte. E ainda temos micotoxinas. Então, existem toxinas que vão, na verdade, fungos que vão liberar toxinas, gerando algumas doenças, não só em humanos, como em vegetais. Então, o Aspergillus flavus, ele gera uma aflatoxina, que provoca uma lesão no fígado humano, mas antes disso, ele atinge, na verdade, o milho. Então, se esse Aspergillus flavus ele está ali presente no milho, ele começa a gerar isso aqui. Então, parece uma mancha escura no milho. Então, a perda de muitas plantações pela presença do fungo que ele causa essa aflatoxina. E se alguém comer de uma forma direta ou indireta esse fungo, começa a ter uma lesão no fígado e pode levar à morte. E temos também a doença chamada zealopena, que também é causada por uma toxina, que causa efeitos estrogênicos, causada pela Fusarium graminealis. Então, onde está presente esse fungo? Geralmente no trigo, certo? Então, ele começa a crescer no trigo, esse fungo geralmente causa perda da plantação. Mas se por acaso for vendido de forma inadequada e houver o consumo, quem consumiu tem uma alteração nos estrógenos, então aqueles hormônios sexuais, que geralmente uma quantidade maior na mulher e menor no homem, mas o homem também tem, que pode levar à infertilidade se tiver o consumo muito grande, por isso que ele é uma toxina, e causa uma alteração hormonal, que são os estrógenos. Então nós terminamos a aula por aqui, e faça os exercícios sobre